Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Dando continuidade ao tema grupos funcionais, vamos falar agora sobre as nitrilas e os nitrocompostos. As nitrilas, gente, apresentam como grupo funcional carbono ligado ao nitrogênio através de uma tripla ligação, então C tripla N, certo? Alguns exemplos nós temos aqui o cianeto de hidrogênio, que é a nitrila mais simples, né? E nós temos aqui o cianeto de metila, ou etanonitrila. Então, aqui a gente tem um modelo de bola, né? A representação, aqui um carbono tetraédrico, um carbono linear, né? Carbono com as três ligações aqui e o átomo em azul, o nitrogênio, certo, gente? Interessante, né? A gente visualizar a molécula, assim, com a ajuda, né, do modelo de bola. Muito bem, pessoal, vou dar alguns exemplos, né, de nomenclatura, como é construída a nomenclatura dos compostos, né, das nitrilas, certo? Então, veja só, eu vou chamar essa parte aqui, que está circulada de azul, de grupo de cianeto, certo? Então, nós temos aqui o cianeto de etila, porque aqui nós temos dois carbonos, olha, tá? Enquanto que esse aqui nós temos o cianeto de 1, 2, 3, de propila, tá? Então, veja que aqui nós temos carbono, né? Carbono, tripla ligação com nitrogênio. Como o carbono, ele tem uma geometria linear, então aqui, por isso que ficou tudo reto, tá? Nós vamos estudar depois, um pouco mais à frente, as geometrias do carbono, certo, gente? Muito bem, então esse é o primeiro tipo de nomenclatura, tá? Então, cianeto de etila e cianeto de propila, prop, porque aqui tem um carbono a mais. Muito bem, uma outra maneira seria considerar todos os carbonos, né, da cadeia principal, então esse aqui seria propanonitrila, tá? Então, daí eu já considero esse, ó, 1, 2, 3, prop, e termina o nome em nitrila, tá? E esse daqui, 1 carbono, 2, 3, 4. Então, seria butanonitrila, correto, gente? Bem simples, né? A nomenclatura das nitrilas. Muito bem, pessoal. Veja essa molécula aqui, olha. Tá vendo que tem um C tripla N? Então, aqui nós temos, né, o grupo funcional das nitrilas. Esse tipo de molécula, gente, é chamado de glicosídeos cianogênicos, né, porque eles liberam, através da ação de uma enzima, liberam o cianeto de hidrogênio. E por isso são substâncias tóxicas, né, pela liberação do cianeto de hidrogênio, certo? Então, aí, ó, o caroço do pêssego, né, as sementes da maçã, da uva, apresentam esse tipo de substância, tá? Assim como as folhas da mandioca também, algumas mandiocas, né, chamada mandioca brava. Então, é porque ela é tóxica devido à presença desses glicosídeos cianogênicos, certo? As folhas de mandioca já foram utilizadas, né, para constituir a multimistura. É uma mistura com bastante teor de proteína, né, e vitaminas e minerais, utilizado para a população carente, pela pastoral da criança. E aí tem sido realizado alguns estudos com relação ao uso da folha de mandioca, porque já que ela apresenta, né, essa substância tóxica, tá, os glicosídeos cianogênicos. Mas tem todo aí um processo, né, gente, para utilizar a folha da mandioca. Existe também um prato chamado maniçoba, muito utilizado pelos indígenas e também no norte, né, do país. É uma sopa feita com as folhas da mandioca. E aí ela fica muito tempo cozinhando, acho que, se não me engano, 2, 3 dias no processo, né, para que haja a liberação do cianeto de hidrogênio, né, dessa parte aqui da molécula, para que ela não tenha, né, essas propriedades tóxicas, certo? Muito bem, gente. Nós temos aqui a presença também
Vamos observar essa molécula aqui, né? Então, ela seria o cianeto de vinila, tá? Considerando essa parte aqui, a ramificação vinil, ou então o propenonitrila. Mas o nome usual desta molécula é acrilonitrila, e ela é utilizada como matéria-prima para produção de um importante polímero, que é o polímero ABS. Ele é produzido a partir, né, desta nitrila, também do estireno e do butadieno. Então, a união dessas moléculas vai formar o polímero. Vai acontecer uma reação de adição, tá? Então, elas vão se unir, essas moléculas, formando longas cadeias dos polímeros. E esses polímeros, eles são, aqui eu coloquei algumas aplicações, né, como capacetes de segurança, peças de Lego, painéis de carros, mas, no entanto, gente, tem uma aplicação muito ampla, né, muito ampla mesmo, esses polímeros ABS, né, e aí eu quis trazer aqui para vocês, porque contextualiza, né, o grupo funcional, a importância aí do grupo funcional das nitrilas, certo? Muito bem, gente. Vamos passar para um outro grupo funcional também que apresenta o nitrogênio, que é o nitrocomposto, tá? Então, a característica desse grupo funcional é apresentar o NO2 ligado diretamente a um carbono. Então, nós temos aqui, olha, NO2, né? Tem essa fórmula aqui estrutural ligado diretamente ao carbono. Então, aqui a gente tem o nitrometano, certo, pessoal? E aqui nós temos o nitrobenzeno, né? Ligado diretamente ao benzeno. Muito bem, pessoal. Vou falar aqui um pouquinho para vocês o porquê dessa setinha aqui, né? Representando a ligação covalente. Vocês sabem que o nitrogênio, ele faz 3 ligações, não é isso? E ele apresenta um par de elétrons livres, né? E o oxigênio tem 6 elétrons, e ele precisa fazer 2 ligações, ou então, para ser estável e atender à regra do octeto, né, ele precisa de 2 elétrons a mais, não é isso? Então, o que que acontece? Aqui é realizada uma ligação chamada ligação dativa, tá? Então, os 2 elétrons que antes era do nitrogênio, agora vai ser compartilhado entre o nitrogênio e o oxigênio, certo? Algumas literaturas, alguns livros trazem o nitrogênio com carga positiva e o oxigênio com carga negativa. Por que disso? Porque o par de elétrons, que era apenas do nitrogênio, agora vai ser compartilhado com o oxigênio, tá? Então, na contabilidade dos elétrons do nitrogênio, é como se ele tivesse perdido um, tá? Já que os 2 eram só dele, né? E agora ele está compartilhando, é como se ele tivesse com apenas um. E o oxigênio, né? Que tinha 6, acabou fazendo mais uma ligação para esse par de elétrons que está sendo compartilhado, então contabiliza um elétron a mais para ele, tá? Então ele fica com carga negativa. Alguns livros trazem dessa maneira, né? Oxigênio negativo e nitrogênio positivo, e outros trazem aqui representando esta setinha, tá bom, gente? Muito bem, vale a pena, né, dar uma pausa e fazer uma revisão, né, sobre as ligações, tipo de ligação, né, a ligação dativa, tá certo? Muito bem, pessoal, uma aplicação muito comum, né, e onde está presente o nitrocomposto é em explosivos. Então, a gente tem aí o TNT, né, que é esta molécula aqui, olha, nós vamos ver a nomenclatura, né, então, olha só, nós temos aí, ó, 2, aliás, 1 metil, né, então nós temos o metil aqui em carbono 1, depois 2,4,6 trinitrobenzeno, né? Ou então, a gente pode incorporar o CH3 ao benzeno e chamá-lo de tolueno e colocar aí as ramificações dos grupos nitro, certo? Então, fica esse daqui embaixo, ó, 2,4,6 trinitro tolueno. Então, a sigla TNT, né? Então, explosivo muito utilizado aí para abertura de túneis, né?
também para demolição de construções, e também fogos de artifícios, né, gente? E também como armas, né, explosivos, guerras, essas coisas assim, tá joia? Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho, né, da nomenclatura dos nitrocompostos. Então, nós temos aqui o nitrometano, né, então nós vamos chamar esse grupo mesmo de nitro, né, e aqui o metano, que seria a cadeia principal. Então, aqui a gente tem um nitropropano, aqui o 2-nitropropano, então como se ele fosse, né, uma ramificação comum, né, ligada à cadeia principal, certo? Assim como a gente já fez com vários outros grupos, né? Então, gente, eu coloquei aqui uma breve revisão, né, das funções orgânicas nitrogenadas, que a gente viu na aula passada, amina e amida, né? Então, agora nessa aula, nitrila e nitrocomposto. Então, aqui, olha, as aminas, né, primária, secundária, terciária, exemplos, né, e a fórmula geral. Então, representando aqui o R, uma cadeia carbônica, né? Então, aqui 2 R's para secundária e 3 para as terciárias. Depois, a amida, né? E a gente tem aqui o grupo funcional, né? Um exemplo, aqui o grupo R, lembrando também que as amidas pode ser N-monossubstituída, né? Ou NN dissubstituída, né? Quando a ramificação está ligada aqui a esse nitrogênio. Então, nós temos a nitrila, né, que é CN, C-tripla-N, que pode ser simplificada somente por CN, tá bom, gente? E aí, o nitrocomposto, que é o NO2, né, que nós acabamos de ver. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui algumas referências, né? Marta Reis, Ricardo Feltri, Eduardo Leite do Canto. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.